Fala, galera! E hoje a gente tá num lugar bem diferente e com umas coisas bem diferentes atrás da gente aqui, ó. Essa é uma das coisas que a gente tava mais animado pra fazer aqui, porque é perto da Cidade do México. Hoje a gente vai voar de balão em cima das pirâmides de Teotihuacan. Vai ser uma vista bem diferente das pirâmides. E a gente tá animado, é a primeira vez que a gente tá voando de balão na vida. Um pouco ansioso, um pouco com medo, mas vai dar certo. E hoje o clima parece estar ótimo, tá? A gente tá vendo o sol amanhecer aqui e acho que vai ser muito incrível. Quando a gente estava procurando sobre o passeio de balão, a gente viu vários sites, vários lugares. Tem no Get Your Guide, tem no Airbnb, tem no próprio TripAdvisor, tem no próprio site deles. Mas a gente optou por pegar uma experiência do Airbnb, já inclui o fretado da Cidade do México até Teotihuacan, que foi mais ou menos 50 minutos. E já inclui tudo. Então, e o nosso passeio tem até o passeio guiado dentro das pirâmides. E então o nosso guia foi buscar a gente 4h30 da manhã. 4h30 da manhã ele já tava na porta. E a gente chegou aqui mais ou menos umas 5h30 e o sol tá amanhecendo agora. E aqui na Cidade do México é muito famoso o voo de balão. O nosso guia tá explicando que é o segundo lugar mais famoso do mundo, depois da Capadócia lá na Turquia, porque a região aqui é muito boa. Tanto os ventos, o clima é super agradável, é muito fácil da galera voar. Ele falou que uns 10 dias por ano só que eles não conseguem fazer o voo de balão. Sim, então parece um lugar muito bom. E agora a gente está em baixa temporada, então geralmente tem cerca de 30, 40 balões no ar. Mas ele falou que em alta temporada chega até tipo 100 balões no ar. Então parece ser uma coisa muito louca. Estamos chegando no nosso balão. Outra coisa que a gente achou bem interessante que ele contou é que o próprio lugar onde foi construída as pirâmides tem um vento propício que leva para as pirâmides. Então, mais um motivo para esse passeio ser tão famoso. Tá se mexendo. Ah! A gente tem um espaçozinho pra gente na cestinha, separado da galera. E dá pra ver tudo. Dá pra ver as pirâmides lá no fundo já. Bem pequenininho aqui, ó. Nem parece que a gente tá voando, tá indo muito suavezinho. Muita tranquilidade. Chocado. Tô chocado. Nossa, se a gente cair em cima dos cactos. Ai, meu Deus. Nossa, é verdade. Tava fazendo umas contas aqui, pelo menos eu contei uns 30 balões já no ar. E agora já estamos perto da zona arqueológica. Dá pra ver já a pirâmide da Lua e a grandona aqui, a pirâmide do Sol. 500 metros de altura. Olha isso. A pirâmide parece pequenininha lá embaixo. Agora estamos sobrevoando a pirâmide da Lua. É bem grandinha também. Nossa, está muito alto. Está muito alto. E ainda assim não parece que a gente está voando. Eu não esperava que fosse tão tranquilo assim. Você não sente balançar, não sente nada. Você tá flutuando, literalmente. A vista aqui é absurda. Ahí. No, más adelante, más adelante, más adelante. Más adelante. Es tuyo. Caraca. Tuyo, María. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí. Ele pousou em cima do caminhonete. Achei que a gente ia cair no chão. Que é isso? Isso que é mira, gente. Nossa Senhora. Eles estendem essa lona pra descer o balão e não prejudicar o tecido.
Muchas gracias. Salud. Salud. Salud, salud. Salud, salud. Can you give me the last one? Muito da hora. Terra firme, nosso primeiro voo. Foi muito da hora. Muito top, muito top. Totalmente diferente. Nem esperava que ia ser tão diferente de voar de balão. Então, é muito tranquilo, a galera é muito boa. Nossa, profissional demais. O capitão também. Eles aterrissou, olha o tamanho, a cesta é do tamanho da carroça. Chegamos para tomar café da manhã. Restaurante aqui parece muito bonito. Chama Gran Teotihuacan. Grande Teotihuacan. Tendo novas palavras hoje. Olha isso. É absurdamente bonito. Acho que eu nunca tinha visto um restaurante tão decorado. Desde vitrais, pinturas. A gente vai dar uma volta, tem um jardim muito bonito. Tá tudo incluso na experiência. Tem desde frutas, pratos inteiros tradicionais aqui mexicanos. Tô vendo que eu não deveria ter comido a bolachinha antes. Tem até sushi aqui, gente. É sushi mesmo? Mas eu tenho que dizer, sinto falta do pão de queijo no buffet de café da manhã. Saudades. Pãozinho de queijo agora ia ser bem com esse cafezinho. Pegamos nossas quesadilhas. E a entrada da zona arqueológica já tá inclusa na experiência do Airbnb. Bem incrível. Acho que diferente dos lugares que a gente foi, esse daqui foi bem reconstruído, várias coisas aqui foram reconstruídas. Aqui Teotihuacan era conhecido como a cidade vermelha, cidade roja, porque quase tudo era pintado de vermelho, salvo algumas pirâmides que eram uma cor específica, tipo branco, verde, que era em homenagem a alguns deuses, mas todo o resto era vermelho. O guia tava contando pra gente também que essa parte onde a gente tá, ela tem toda uma estrutura de drenagens construída por baixo. E aqui eles enchiam de água e eles não olhavam as estrelas olhando pra cima, eles espelhavam o céu aqui e aí eles observavam. E ele comentou também que eles tinham até desenhado um mapa embaixo, por baixo da água, para conseguir ver a movimentação das estrelas. Um fato histórico surpreendente daqui, que eu acho que não fazia ideia, mas os astecas, quando eles chegaram aqui, já era uma cidade abandonada, então todas essas pirâmides aqui onde a gente está em Teotihuacan são muito mais antigas. E essa aqui atrás da gente é a Pirâmide da Lua, que não é a maior zona é a Pirâmide do Sol, mas ela tá bem no centro da cidade principal aqui, onde tem vários templos. Foi uma pirâmide dedicada à fertilidade e ela era toda pintada de branco. E essa praça principal aqui, ela era bastante usada para comunicações gerais, então
Acredita-se que cerca de 200 mil pessoas viviam por aqui. E então tem toda a praça, tem toda uma acústica para que a pessoa que esteja naquela plataforma do meio fale e o som se espalhe e todo mundo consegue ouvir. E acredita-se também que a civilização que construiu tudo isso aqui caiu por motivos bem parecidos dos que a gente ouviu que os maias caíram, que era sobrepopulação, uma grande seca, rituais começaram a ser muito frequentes. O guia até contou de um deles que se sacrificou 280 pessoas, entre crianças, mulheres, animais. Então, razões parecidas. E o estilo arquitetônico dos templos menores, entre as duas pirâmides enormes, é bem retangular. Então, você pode reparar que são vários retângulos, um empilhados em cima do outro, mas a base ela é bem triangular. Isso acontecia, eles escolheram fazer assim, muito para dar mais estabilidade para esses templos, e também porque, tanto por conta do solo, quanto porque a região do México sempre teve muito terremoto. Então, tudo que desse mais estabilidade era melhor. E essa aqui atrás da gente é a Pirâmide do Sol, que é gigante. Enorme. E aqui do ladinho da Pirâmide do Sol a gente encerra esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente gostou, eu gostei. O passeio de balão foi muito da hora. A pirâmide aqui é bem diferente, mas é bem legal também. E é muito legal de ver o paralelo entre as duas civilizações que a gente conheceu aqui no México. E muita cultura, muitos detalhes. De pensar que isso veio antes de Cristo. 200 antes de Cristo, provavelmente essa cidade começou a ser construída. A galera conseguiu construir um negócio desse tamanho naquela época. Surpreendente, assim, então foi incrível. E se você gostou do vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo quanto tempo que você achou. Não esquece de curtir e se inscreve no canal, que a gente vai viajar muito por esse mundão ainda. Isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.